Dominus vobiscum. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e, fixando nele o olhar, Jesus disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Reverendíssimo Padre Silvano, digníssimo pároco dessa paróquia, Reverendíssimo Padre Domingos Sávio, diácono dessa cerimônia, diácono João Bosco, paraninfos desta noite, senhores do terço dos homens, e também os fiéis da capela de São Brás, na Sesmaria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia da nossa novena, preparação para a festa do Senhor Bom Jesus crucificado, nós meditaremos nos olhares de Nosso Senhor no decorrer desta novena. Aliás, aproveitando, parabenizo o Padre Silvano por a escolha desse tema tão a propósito, para que nós nos preparemos bem para a festa, não é, do nosso celeste e divino padroeiro, os olhares de Nosso Senhor. E nesse primeiro dia, fixando nele o olhar, Jesus disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. O olhar, portanto, de Jesus para Pedro. Nós poderíamos, percorrendo a Sagrada Escritura, pensarmos nos diversos olhares de Jesus para tantas pessoas. Nós temos, se nós pegássemos, as páginas do Evangelho, nós vemos que Nosso Senhor lança o seu olhar divino, seu olhar misericordioso, bondoso, de diversas maneiras. É claro que nós vamos meditar em cada dia uma espécie de olhar, para algum grupo ou uma pessoa, mas de modo especial hoje o olhar de Pedro. Mas antes disso nós poderíamos pensar nos olhares de Jesus em geral. Por exemplo, o olhar de Jesus logo no início da sua vida, ainda pequenino, talvez ainda no colo de Nossa Senhora, o olhar de Jesus para Maria Santíssima. O olhar de bondade, o olhar de um Deus que se compraz, em Nossa Senhora, a nova Eva, a criatura que mais correspondeu ao amor de Nosso Senhor. Depois nós podemos olhar também, pensar no olhar de Jesus, talvez um pouco maiorzinho, com seus 4, 5 anos, para São José, olhando aquele homem dedicado ao trabalho, dedicado à laboriosidade para manter a Sagrada Família. Como Nosso Senhor, ainda pequenino, terá olhado para São José com tanta também complacência, com tanta bondade, com tanta gratidão. São José que fazia às vezes do Pai do Céu, o Pai custódio de Jesus. Mas nós podemos, seguindo esse pensamento, encontrar diversos olhares de Cristo ainda. Por exemplo, o olhar bondoso do Senhor ao chamar os apóstolos. É o caso de hoje aqui, o olhar de Jesus para Pedro, para o principal dos apóstolos. Mas também o olhar misericordioso de Jesus, por exemplo, para a pecadora, em que Nosso Senhor lança o seu olhar e lhe diz: Ninguém te condenou, eu também não lhe condeno. Ou o olhar de Jesus ainda, numa hora extrema, na cruz, para aqueles que o crucificavam, os seus algozes, para os maus judeus, os sumos sacerdotes, os fariseus, que estavam ali zombando de Nosso Senhor. O olhar de Jesus que lança o perdão e até desculpa os seus inimigos.
Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. O olhar de Cristo misericordioso. O olhar de Nosso Senhor para Nossa Senhora naquela hora extrema, que com todo carinho deixa Nossa Senhora ao cuidado de São João. Eis aí, filho, eis aí a tua mãe. Ou o olhar de Nosso Senhor ainda para o bom ladrão, naquela hora extrema, ao escutar aquela prece daquele homem arrependido, não é, que pagava ali pelos seus pecados. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, os olhares de Nosso Senhor, não é? Olhar talvez para Jesus ainda ressuscitado, para os apóstolos, para os 11 no cenáculo, olhar que deseja paz, olhar que entrega a eles a paz que eles tinham perdido com o abandono da cruz, não é? Eles que se escandalizaram de Nosso Senhor crucificado. Os olhares de Jesus é um tema muito, muito profundo, não é? Nós vamos poder meditar nesses 9 dias nos olhares de Cristo. Mas hoje, de modo especial, vejamos o trecho do evangelho que foi escolhido, que é o evangelho de São João. Antes de falar do olhar de Jesus, aparece um outro olhar, antes do olhar de Cristo para Pedro, o olhar de São João Batista. O evangelista São João diz assim, lá estava João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus, que ia passando, disse, eis o Cordeiro de Deus. João Batista que nota, que avista, que olha para Nosso Senhor. Nós poderíamos perguntar, por que João Batista viu Nosso Senhor? Ele viu Nosso Senhor porque ele era um homem atento à vocação que Deus tinha lhe dado, não é? Ele era um homem que não olhava para as coisas superficiais, de maneiras superficiais, nem para as coisas nocivas. O olhar dele era um olhar concentrado para Nosso Senhor, para aquilo que é essencial. Muitas vezes nós não olhamos, não avistamos Nosso Senhor nos acontecimentos da nossa vida, alegres ou tristes, na adversidade ou na prosperidade, porque nós não olhamos para o essencial, para Deus. Olhamos para nós mesmos, olhamos para as coisas que são supérfluas e até olhamos para as coisas nocivas, isto é, as coisas do mundo às vezes nos fascinam e aí fazem com que a gente deixe de olhar para Deus e assim a gente não vê Nosso Senhor, os passos, as pegadas, não é, de Nosso Senhor. São João Batista não era assim, ele não era assim porque sobretudo ele tinha 2 qualidades, ele era um homem humilde, um homem que não buscava a si mesmo, não era autorreferente, não é? A razão de ser de João Batista era apontar a Jesus. E era um homem também austero, ou seja, ele não se entregava às coisas do mundo. Então, 2 grandes qualidades para a gente também perceber, notar a Deus na nossa vida. A austeridade, ou seja, a gente buscar exatamente, a gente vencer o pecado, né? Vencer os atrativos do mundo, mas ao mesmo tempo, sabendo que a gente é miserável, e se a gente cair em alguma fraqueza, logo lançar o olhar de confiança para Nosso Senhor que nos aguarda, não é? Nosso Senhor crucificado, que está pronto a olhar misericordiosamente, nos dá o seu perdão. Depois, é interessante que, depois que João Batista aponta para Jesus, alguns dos seus discípulos, o evangelista São João fala que 2 dos seus discípulos, ouviram-no falar e seguiram a Jesus. Dom Manuel Gonzalez tem uma frase, esse bispo tem uma frase muito bonita que ele diz assim, não se sabe o bem que se faz quando se faz o bem. Por ser João Batista um homem de Deus, ele notou Nosso Senhor e cumpriu bem a sua missão apontando Jesus. E os discípulos de João Batista então passaram a seguir Jesus, que era exatamente a razão de ser de João Batista. E é interessante que eles passam a seguir Nosso Senhor, não é? João Batista sai de cena. João Batista, fazendo bem, também leva os seus próprios discípulos, as pessoas de boa vontade, a notarem a Jesus. E seguindo a Jesus, diz o evangelista, eles foram atrás de Jesus e Jesus volta para eles e pergunta, que procurais? O que vocês querem? E eles disseram, mestre, onde moras? É interessante que eles já chamam Jesus de mestre, porque eles o têm como o Messias, eles já esperavam o Messias.
E nosso Senhor disse, vinde e vede. Nessas duas palavrinhas, existe uma recomendação muito grande, não é? Vinde e vede. Orígenes diz que pela palavra vinde, nosso Senhor nos chama a trabalhar por Ele. Vinde, é a ação. Não basta a fé sem obras. Não é? E na palavra vinde e vede, significa não só a ação, mas também a necessidade da contemplação. De estarmos com Deus na oração, de contemplá-lo. Não é? Então essas duas coisas, não basta a fé sem obras, não basta a gente também só se entregar, portanto, à oração, se não tiver uma boa conduta, a gente não vencer os nossos próprios pecados, né? Mas essas duas coisas. E é interessante que eles passaram o dia com o nosso Senhor, e um desses discípulos, diz o evangelista, era André, irmão de Simão Pedro. Chegando em casa, ele disse, olha, nós encontramos o Messias, o Salvador esperado. Fala para Pedro, seu irmão, né, para Simão Pedro. Simão Pedro, então, no outro dia, certamente ainda cedo, né, com pressa, foram até Jesus. E antes de chegarem até Jesus, quando nosso Senhor estavam chegando, nosso Senhor olha para Simão e diz, tu és Simão, filho de João. Nosso Senhor fala, demonstra assim que ele conhece a história, né, de Simão Pedro. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Né? Ali está designada a vocação, a missão de São Pedro. É interessante que nosso Senhor, ele olha para as pessoas. Nosso Senhor não olhava em geral simplesmente para as massas, né? Nosso Senhor, ele olhava para as pessoas individualmente. Deus olha para nós, para cada um de nós individualmente. Ele conhece a nossa história, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, aonde e quando nós erramos, os nossos pecados, né? E nosso Senhor nem por isso nos condena. Ele quer o nosso bem. Ele quer estender a sua misericórdia para nós, né, com bondade. Nosso Senhor se compadece, né? Ele sofre com a gente, Ele não é indiferente, Ele nos conhece individualmente. Né? Muitas vezes nós lançamos o nosso olhar para a multidão, em geral, não é? Nós não conseguimos distinguir as pessoas, mas Jesus não é assim. Jesus não olha para a humanidade de uma maneira com indiferença. Nosso Senhor se compadece de nós. Né? Uma coisa interessante dessa passagem também, é que nosso Senhor muda o nome de Simão para Kefas, para Cefas, né? Quer dizer pedra. Porque depois, mais tarde, em outra passagem, nosso Senhor vai dizer para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, dando assim a missão de São Pedro, né, transformando ele no primeiro Papa, no príncipe dos apóstolos. E é interessante como nosso Senhor sempre olha para nós, como olhou para cada um dos apóstolos, para cada um, né, dessas pessoas da Sagrada Escritura. Nosso Senhor olha e de uma maneira toda especial, Ele nos chama a uma vida nova, né? Nos chama exatamente a segui-lo de perto, como chamou os apóstolos. Claro, cada um tem a sua missão diferente, né? Nós sacerdotes no sacerdócio, os senhores como leigos, como chefe de família, como mãe de família, não é? Como jovens, mas cada um tem uma missão dada por Deus. E é importante a gente deixar-se também fascinar por esse olhar de Jesus. Nós poderíamos perguntar, onde está o olhar de Deus agora? Deus que nos vê, será que Ele nos olha ainda como olhou para Pedro, para os apóstolos? Sim, nosso Senhor ainda olha para nós e sobretudo nos olha do Santíssimo Sacramento. São Pedro Julião diz que ali do sacrário, Jesus não é inerte, não está indiferente. Ele nos olha, Ele nos vê, Ele nos ouve. Ele escuta as nossas preces, os nossos lamentos. Ele é o melhor confidente. Né? Bonita aquela história que nós já conhecemos daquele homem lá de Ars, daquele aldeão, aquele senhor simples, camponês, né? Que todos os dias à tardezinha entrava na paróquia de Ars e se ajoelhava diante do sacrário e ficava horas ali olhando para Jesus Eucarístico, para Jesus no Santíssimo Sacramento. E todos os dias ele fazia aquilo, não é? E o Curadás, muito atento às almas, às pessoas, aos fiéis, ele notou aquele homem que todo dia, religiosamente, ia todos os dias ali visitar o Santíssimo e ficava horas olhando para o sacrário. Ele chega um dia então para aquele homem, bate nas costas dele e diz, o que o senhor faz aqui?
E aquele homem diz com toda simplicidade: eu olho para Jesus e Jesus olha para mim. É esse olhar de Nosso Senhor que nós devemos conservar na nossa vida. Não é? Voltarmos o nosso olhar para Nosso Senhor, que aqui nos compreende, que nos chama a uma vida nova, que nos dá força para a gente não desistir no meio das nossas fraquezas, né? Que nos oferece o seu olhar misericordioso. Pensamos então, meus amados irmãos, nesse primeiro dia da novena, que durante esses dias nós possamos parar um pouco e exatamente olhar para Nosso Senhor. E nós sempre vamos encontrar a Deus que está nos olhando sempre. Em todos os momentos Deus nos olha, não é? Deus nos vê. Antigamente se colocavam nas casas religiosas, nos lugares, Deus me vê. Deus está sempre nos vendo. Não para nos punir como juiz, mas para nos convidar a se aproximar dele. Não é? Como o melhor dos pais, porque nos ama, porque quer a nossa salvação. Então que o Senhor bom Jesus crucificado olhe para nós, lance o seu olhar para cada um de nós, como nós nos encontramos, não é? E se compadeça das nossas fraquezas e nos dê a graça também de nós, durante esse novenário, nos aproximarmos bem de Jesus, que quer sempre o nosso melhor, que quer a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.